perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Espírito divino, ó ensinador, vem, revele teus ensinos, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz
adoram o verdadeiro Deus, e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria teus lábios a cantar. Mundo deste dia, a quem nos quer salvar. Unidos celebremos algo da salvação, ó mundo desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortuna nasceu, Verbo nos conduz, transbordem de alegria teus lábios a cantar, no mundo deste dia, alguém nos quer salvar. Quando estou triste, só e abatido, quando dependo mais do teu favor, quando meu coração está ferido, é que tu vens e acolhes com amor. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar. Ao fim do dia, quando tão cansado, eu reconheço as bênçãos que tu dás. Então eu vejo quanto sou amado, te louvo e sei que tu comigo estás. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar. A minha fé em ti se fortalece, em meio a trevas, dor e tentação, pois sei que em Cristo tu me ofereces o teu perdão, a vida e a salvação. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei
és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Muito bom dia a todos. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor, pastor desta congregação. Tenho uma alegria muito grande em receber todos vocês, em estar com vocês nesta manhã de culto para o nosso momento de adoração e de louvor. A nossa saudação é muito especial aos membros da nossa congregação, casais, jovens, crianças, os nossos anciãos, todos são muito bem-vindos a este momento, como também a saudação a todos os irmãos que fazem parte de outras congregações no Rio de Janeiro ou mesmo no Brasil, no exterior, e que nos acompanham em culto, seja ao vivo ou depois de forma gravada. Nós estamos hoje no 7º domingo após Pentecostes, e a palavra de Deus desse domingo vai nos levar à reflexão sobre uma missão que você e eu temos, que nós temos como igreja, uma missão da qual nós não podemos escapar, que é anunciar o amor de Deus a todos. Nós teremos como leituras bíblicas do culto de hoje uma mensagem do profeta Amós, como também temos o relato da morte de João Batista, um homem que pregou o amor de Deus, por isso foi perseguido e foi morto também. Hoje, o culto sendo ao vivo, eu também convido vocês, aqueles que tiverem pedidos ou agradecimentos a fazerem na oração deste culto, podem também se manifestar aí no chat da página do Facebook. Os seus pedidos estarão sendo anotados e nós vamos incluí-los então em nossa oração. Que Deus Espírito Santo seja conosco, alegre os nossos corações, fortaleça a nossa fé neste momento de culto que agora nós iniciamos. Vamos iniciar ouvindo um grande coral cantando um hino do Inário Luterano, Grande Deus o teu louvor. Deus, o teu louvor.
Nós vamos agora invocar a Deus neste culto. Queremos fazer de modo responsivo, vocês podem acompanhar na tela, está o texto, e todos podem, em voz alta, recitar as palavras da congregação, assim como aqueles que estão hoje conosco aqui no templo também podem fazê-lo em voz alta. Invoquemos a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós queremos agora nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações. E nós podemos chegar na presença de Deus confiadamente, na certeza de que em Jesus nós encontramos perdão, alívio e nova vida. Podemos em conjunto então fazer a confissão de nossos pecados. Ó Senhor, perdoa os meus pecados do presente e do passado, os pecados da minha alma e os pecados do meu corpo, os pecados que eu fiz para agradar a mim mesmo e os pecados que eu fiz para agradar os outros, os pecados levianos e irrefletidos e também os graves e deliberados, os pecados que eu conheço, os pecados que não conheço e os pecados que tentei esconder. Perdoa-me, ó Senhor, todos os meus pecados, e pela tua bondade ilimitada, livra-me de todos os erros que em minha fraqueza tenho cometido. Concede isso, ó Celeste Pai, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. Quero relembrar e renovar aqui a promessa que nós temos da palavra de Deus, de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, diante desta confissão que vocês fizeram, dos seus pecados a Deus, na certeza do perdão de Jesus e no desejo que vocês demonstram em viverem uma nova vida com a ajuda de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a todos a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os pecados de todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora o nosso estagiário, Mateus Silke, dará continuação ao culto. Perdoados os nossos pecados, responsiva o salmo de hoje, que é o salmo de número 85, dos versículos 7 Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Eu escuto que o Senhor, para nós, o seu povo, para nós, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos. Desculpem pelo pequeno probleminha técnico. Vamos ler novamente o Salmo 85, partindo do versículo 7 até o versículo 13. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação.
Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nesse momento, vamos acompanhar a leitura do Antigo Testamento, de Amós, capítulo 7, dos versículos 7 até o versículo 15, que será feita pelo nosso irmão Stefan Freitas. Leitura do Antigo Testamento, livro de Amós, capítulo 7, versículos de número 7 ao 15, na nova tradução na linguagem de hoje, aonde lemos assim: O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá em uma guerra, e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora, este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Obrigado, querido irmão Stefan. E agora, em preparação à leitura do Santo Evangelho, vamos todos cantar o hino que será também transmitido para vocês, Em Nossa Vasta Terra. Em nossa
Vamos agora ler o Santo Evangelho para esse final de semana, que está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 até o versículo 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado? Por isso esse homem tem o poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes gostava de escutar. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia e cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Agora vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E em preparação à nossa mensagem, que será proferida pelo pastor Jonas, vamos ouvir o próximo hino, Ergue-se o Estandarte. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz,
A coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz. A coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz. A coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz. A coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz. A coroa brilha, circundando a cruz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está registrada no Antigo Testamento, leitura que há pouco foi feita de Amós, capítulo 7, versículos 7 a 15. Eu repito e destaco aqui o último versículo da leitura que diz assim: o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, ao longo dessa semana, quando eu estava fazendo as leituras ou analisando as leituras bíblicas que estão sendo lidas nesse culto, pude concluir que as leituras ofereciam uma diversidade de temas. E fiquei me perguntando qual é o enfoque que vou compartilhar com os meus irmãos no culto de domingo. Porque tanto a leitura, especialmente a leitura do Antigo Testamento, como a leitura do Evangelho, poderiam nos direcionar a uma reflexão sobre perseguição religiosa, já que nós temos um servo de Deus tendo a sua cabeça decepada. Poderíamos também falar sobre
a dureza do coração das pessoas em não quererem ouvir o Evangelho de Deus e falar sobre a nossa dureza de coração. Mas diante da situação que o mundo vive, que nós vivemos, eu preferi enfocar com vocês o tema da nossa missão. E especialmente olhando para o profeta Amós, sem deixar de lado João Batista, destacar que há uma missão para a qual Deus nos enviou, e eu vou usar aqui então uma palavra, uma missão inescapável, ou seja, uma missão para a qual nós fomos chamados e nós não podemos fugir dela, temos que encará-la e precisamos realizá-la. E é exatamente esta reflexão quando nós aqui falamos sobre uma inescapável missão, o envio que Deus dá, os riscos, as rejeições e também a nossa motivação. Vamos começar conhecendo um pouquinho melhor o profeta Amós. Amós é um profeta do Antigo Testamento que viveu mais ou menos por volta do ano 760 a.C. A realidade que ele enfrentou quando foi enviado por Deus, a situação poderia ser caracterizada em 3 pontos principais. Primeiro, havia naquela sociedade uma grande opressão aos pobres. Eram ricos que pisavam sobre os pobres. Por exemplo, os comerciantes, eles aumentavam os preços dos alimentos para que os pobres tivessem que ser vendidos como escravos e aí então terem a possibilidade de ter comida na mesa. A segunda característica da época de Amós era a justiça corrompida. Pesos e medidas eram fraudados, os juízes eram subornados para favorecer ricos nas questões judiciais. E uma terceira situação enfrentada era o culto pagão. Aparentemente, o culto do povo de Israel era um culto para ninguém botar defeito. Belas liturgias, sacrifícios, holocaustos sendo oferecidos a Deus, muitas ofertas eram trazidas aos cultos, porém tudo era um mero ritualismo. Aquele culto não tinha qualquer influência educativa na vida das pessoas. Os sacerdotes eram hipócritas, tudo era um grande negócio, tudo era uma grande barganha para comprar os favores de Deus. Que situação que nós encontramos ali? Sérios problemas espirituais causados pelo afastamento de Deus. Problemas espirituais que tiveram sérias consequências na vida social daquele povo. Quando eu faço a descrição do mundo de Amós, parece que a gente até está fazendo uma descrição da sociedade em que nós vivemos, ou da realidade que muitas vezes nós enfrentamos no nosso país. Nós assistimos a uma incredulidade ou a um afastamento de Deus cada vez maior, a proliferação de falsos deuses, falsos profetas, igrejas vendendo os favores de Deus para as pessoas. Observamos também a desigualdade social, que nada mais é do que opressão aos pobres. Assistimos à corrupção em todas as esferas da sociedade e, infelizmente, a justiça que mantém na prisão os menos favorecidos e dificilmente deixa lá os ricos e poderosos. Amós é chamado por Deus. Amós é chamado por Deus porque Deus ama aquele povo. Deus quer o bem daquele povo, Deus quer a salvação daquele povo. E então ele convoca Amós para uma mensagem que na verdade não era uma mensagem que aquele povo queria ouvir. Porque quando Amós se coloca diante do povo e começa a falar,
o que ele compartilha, o que ele anuncia? Ele diz que a rebeldia daquele povo contra Deus traria sérias consequências. Amós anuncia que Israel seria levado cativo e que o rei daquela época, o rei Jeroboão, seria morto à espada. Eu volto a perguntar, seria uma mensagem que todo aquele povo, aqueles governantes gostariam de ouvir? É claro que não. É claro que não, porque a palavra de Deus, ela sempre vai provocar resistência e vai provocar também rejeições. E assim que Amós termina de falar, o que acontece? Aparece lá então um profeta chamado Amazias, que era um sacerdote do santuário de Betel. E aquele sacerdote então toma ares de um cidadão zeloso, que não quer ouvir ameaças contra o seu povo. Na verdade, ele não leva em consideração, ou ele não leva em conta a verdadeira causa da ira de Deus. Por que Deus estava irado? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência daquele povo à vontade de Deus. E o que faz então esse falso profeta Amazias? Ele começa a fazer acusações contra Amós, chama Amós de conspirador, dizendo que ele trabalha por dinheiro, quando na verdade ele não defendia nada mais do que os próprios interesses. Então nós podemos ler assim no versículo 12, Amazias falando para Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois esse é o santuário onde o rei adora e esse é o templo principal do país. Pura mentira, pura mentira. Amós não era inimigo do rei. Amós não era inimigo do povo. Amós queria dizer para o rei e para o povo que Deus os amava muito. E diante daquela acusação, olhem só a resposta de Amós. Ele diz assim: eu não sou profeta por profissão, eu não ganho a vida profetizando, eu sou pastor de ovelhas e também cuido das figueiras, mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem para o povo de Israel. Missão inescapável. É isso que Amós está dizendo, uma missão da qual ele não pode fugir, uma missão da qual ele não poderia mais voltar atrás, porque Deus tem uma palavra a proclamar ao seu povo. Amós demonstra aqui, meus irmãos, uma firme convicção, uma convicção bem definida do chamado divino para proclamar os desígnios de Deus. Por isso, Amós é considerado um dos profetas mais eloquentes do Antigo Testamento. Você e eu, nós somos os profetas do século 21. Nós estamos aqui para cumprir uma missão dada por Deus. E nós temos uma missão da qual nós não queremos e nem podemos fugir. Missão inescapável. Porque nós fomos chamados das trevas para a luz, meus irmãos. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados, fomos encontrados por Deus. As nossas vidas, elas não tinham nenhum sentido, elas não tinham rumo, não havia razão para nós continuarmos a viver. Mas um novo horizonte se abriu. Em meio às angústias, em meio à solidão e tristezas, nós podemos encontrar alguém que estende a sua mão e que diz assim: não temas, que eu te ajudo. Quando não restava mais esperança às nossas vidas, Jesus trouxe esperança, porque Ele trouxe vida, vida para você, vida para mim, para todos nós que estamos reunidos aqui nesse templo. E então, como Amós, nós não somos profissionais da comunicação, estamos aprendendo comunicação nesse tempo de pandemia. Mas mesmo não sendo profissionais da comunicação,
como Amós disse que não era um profeta profissional, não dá para ficar calado. Não dá para demonstrar algo diferente daquilo que há em nós. Não dá para ser diferente da pessoa em que Jesus nos transformou por obra do Espírito Santo. E isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é fanatismo. Isto é uma chama. É a chama do amor de Deus colocada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos deu a fé. E é por isso que Deus quer realizar grandes coisas no mundo através de nós. É claro que existem muitas resistências, é claro que existem muitas rejeições, e é preciso nós estarmos cientes de que as rejeições começam, ou as resistências começam dentro de nós, por causa do nosso velho homem. Muitas vezes há muito comodismo, algumas vezes há vergonha, às vezes nós até temos medo de perder um amigo e ficamos calados. As perseguições, as zombarias e as calúnias também são muito grandes. E nem estamos falando aqui do número de cristãos que é perseguido no mundo por testemunhar a Cristo. As rejeições, as perseguições são muito subliminares no mundo em que nós vivemos. Mas nós estamos aqui. A nossa congregação, por exemplo, é uma congregação muito pequena nesta vastidão de cidade do Rio de Janeiro. A pergunta é essa: será que nós somos apenas uma agulha no palheiro? Ou quem sabe nós sejamos uma luz no fim do túnel? A nossa missão, meus irmãos, é uma missão inescapável. E Deus quer que nós sejamos como Amós. Ou Deus quer que nós sejamos como João Batista, que não teve medo de encarar Herodes e Herodias no pecado em que eles estavam vivendo. Então nós podemos sim ser como Amós e ser como João Batista, porque cabe a nós, enviados por Deus, denunciar o pecado que domina o coração humano, denunciar a incredulidade crescente, denunciar a imoralidade de comportamentos, denunciar as injustiças sociais, denunciar a opressão contra os vulneráveis, dar um grito de revolta contra a corrupção, contra a impunidade, contra os maus atores políticos do nosso país e, acima de tudo, anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus. É preciso que neste muro torto, a palavra de Deus seja o prumo que venha endireitar corações, endireitar vidas e conduzi-las para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, queremos pedir que o Espírito Santo nos capacite para que nós sejamos como Amós, como João Batista, como Martinho Lutero, ou quiçá nós possamos ser como Jesus, porque também mandaram Jesus calar a sua boca, e Jesus não se calou, Jesus falou. Jesus abriu a sua boca para falar palavras duras, palavras que o mundo não gosta e não quer ouvir. Jesus disse: vocês são fariseus hipócritas, vocês são túmulos caiados, vocês são filhos do diabo, vocês serão lançados no fogo eterno. Mas Jesus também abriu a sua boca para falar palavras confortadoras, palavras que todos têm necessidade de ouvir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu vivo, vocês também viverão. Aí está, irmãos e irmãs, o nosso grande desafio, uma inescapável missão da qual nós não podemos fugir.
Eu não posso fugir como pastor nesse púlpito. Você não pode fugir como um pai, uma mãe de família, ou nós não podemos fugir como cidadãos e como cristãos na lida diária. Que Deus nos conceda corações cheios de fé, cheios de confiança, cheios de alegria, de esperança na vida plena que nós temos em Jesus Cristo. E que Deus nos conceda corações e bocas que sejam abertas, ou dedos que possam digitar lá nas redes sociais e proclamar perdão, confiança, alegria e a esperança que nós temos da eternidade com Deus lá no céu. A nossa missão é inescapável, foi inescapável para nós, foi para João Batista, foi para Jesus e não poderia deixar de ser diferente, é inescapável para você e eu. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos nesta missão. Por isso nós vamos ouvir agora um hino cantado pelo coral da Congregação Concórdia de Porto Alegre, que tem como título Fortaleza, simplesmente isso, Fortaleza. E nesta música vocês vão ver uma frase que diz que nas grandes missões é Deus quem coordena. Vamos ouvir Fortaleza. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Nas horas de angústia ajuda. Nas horas de angústia ajuda. Nas grandes missões coordena. Nas grandes missões coordena. Nos grandes perigos protege. Nos grandes perigos protege. Pois tu és o Santo, és o Senhor. Fortaleza é Senhor. Aleluia. Fortaleza é Senhor. Aleluia. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Deus, meu Senhor, é a minha fortaleza. Enquanto Ele viver em mim, nada temerei. Nas horas de angústia ajuda. Nas horas de angústia ajuda. Nas grandes missões coordena. Nas grandes missões coordena. Nos grandes perigos protege. Nos grandes perigos protege. Pois tu és o Santo, és o Senhor. Fortaleza é Senhor. Aleluia. Fortaleza é Senhor. Aleluia. Fortaleza é Senhor. Fortaleza és tu, Senhor. Esse é o nosso cântico diário, a nossa fé e a nossa confiança. Agora é o nosso momento de oração, momento em que nós também compartilhamos nossos pedidos, nossos agradecimentos
e queremos também agradecer por aquilo que Deus tem feito na vida da nossa congregação. Eu vou pedir ao Guilherme que agora coloque algumas fotos aqui. Em primeiro lugar, nós queremos louvar a Deus por aquilo que aconteceu no último domingo, lá na nossa missão em São Gonçalo. Foi batizado um jovem, o Isaac Gomes, ele tem 16 anos, ele se torna membro da igreja. Familiares dele, vocês veem também uma foto dele com a sua família, um momento de culto no domingo passado lá, e depois também, por último, uma foto dos irmãos presentes, alegres por aquele momento festivo. Nós louvamos a Deus pelo Isaac, pela sua família, agradecemos muito a Deus também pelo trabalho que o Mateus, nosso estagiário, está realizando, trabalho com muitas bênçãos, trabalho realizado com dedicação e fidelidade. Nós também queremos ver aí algumas fotos. Esta semana, na última quinta-feira, realizamos mais uma ação social em favores de moradores em situação de rua. Saímos para a distribuição de quentinhas, de água. Queremos voltar de novo para distribuir também cobertores, roupa, para que essas pessoas possam ter proteção do frio. E queremos agradecer a esse grupo que está aí na foto, que muito ajudou, a Aline, o Stefano, o Gabriel, a Camila e a Esther, que participaram então na quinta-feira desse momento especial de amor ao próximo. Queremos orar em favor daqueles que choram a perda de pessoas queridas. Faleceu ontem o pastor Eldo Bredoff, pastor da nossa igreja em Curitiba. Queremos orar então pelos seus familiares, pela sua esposa e também pelos seus irmãos na congregação que ele era membro e também pastor. Também queremos orar em favor dos familiares da dona Jaciara. Faleceu essa semana a dona Jaciara, irmã da nossa irmã Iaraci, que está hoje aqui conosco na companhia do seu Clóvis e também da filha Iarani. A dona Jaciara, pela qual nós oramos aqui em cultos, em estudos bíblicos. Ela foi acometida de Covid, esteve internada, teve melhoras. Domingo passado nós aqui inclusive agradecemos porque ela tinha voltado ao quarto. Permitiu Deus que ela tivesse uma parada cardiorrespiratória e descansou no Senhor. Com 90 anos, então nós oramos também pela dona Iaraci e por todos os seus familiares. Também queremos incluir aqui em oração os pedidos que vocês estão aqui fazendo nesse momento. A dona Anete Smith pede oração pela filha Ayla, que está doente. A Marinete de Souza, ela pede oração pela sua cunhada Rita de Cássia. Ontem estava numa situação mais agravada e agora está também agradecendo porque teve melhoras de ontem para hoje. A Onélia Bruno pede oração de agradecimento pelo Yuki, o seu neto, que fará 4 anos no próximo dia 17, no próximo sábado. E também a dona Rosilda Portas pede oração pelos seus familiares, o senhor Manuel, que é um primo da dona Rosilda, ele está com Covid, com 75% do pulmão comprometido, e também pelo Vitor, o filho do seu Manuel, também internados com Covid. Continuamos a orar pelo nosso irmão Bruno Rubi, continua se recuperando. Domingo passado já esteve nesse culto especial lá em São Gonçalo. Que Deus continue dando forças a ele, não apenas saúde, mas fortalecimento na fé e confiança para uma plena recuperação. Também queremos orar em favor do Luciano, que é neto do seu Clóvis. O Luciano sofreu essa semana lá em Florianópolis um acidente grave de carro. Estava ele, a esposa e uma criança. Imagens que o seu Clóvis enviou, terríveis, um carro que capotou, mas Deus está cuidando também do Luciano, que está internado com fraturas, e a esposa e o filho, a filha, que não tiveram graves sequelas desse acidente. E também queremos aqui agradecer pelos aniversariantes.
o Flávio Lima dos Santos, que está hoje aqui conosco, né? Já pediu o agradecimento, está hoje de aniversário. Agradecemos, Flávio, parabéns pelo seu aniversário, que Deus também o abençoe. Hoje também é aniversário do Pedro, o neto da Conceição, que está completando 14 anos. Na próxima terça-feira, o aniversário da Aline Geisler, e na quarta-feira, dia 14, o aniversário do João Guilherme Pereira, o filho do Lennon Pereira, pelo qual nós também louvamos e agradecemos a Deus pelas suas vidas. Meus irmãos, são esses os motivos que nós agora entregamos a Deus. Deus está atento às nossas orações, Ele ouve, Ele responde, e nós podemos então falar com Ele de uma maneira confiada. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças e louvor porque nós fomos chamados, fomos escolhidos para sermos teus filhos, tua família. Te agradecemos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus e pela vida transformada que temos, pelo perdão, pela paz, pela alegria, pela esperança da vida eterna. Senhor, move os nossos corações para que compartilhemos esta mensagem com todas as pessoas na missão para a qual Tu nos enviaste, uma missão inescapável. Muitas pessoas ainda não têm Jesus no seu coração, muitas pessoas ainda se encontram na escuridão do pecado, nas trevas, longe de Ti. Que a mensagem do Teu amor, revelado em Jesus Cristo, possa chegar até essas pessoas. Faze, Senhor, para que nós não nos calemos também, não apenas diante da incredulidade, do afastamento das pessoas de Deus, mas que nós não nos calemos diante das injustiças sociais, das opressões, diante das impunidades, da corrupção que toma conta do coração humano, mas que nós possamos interceder, orar, possamos denunciar, possamos clamar, possamos dizer que há esperança e que podemos ter um mundo melhor com Jesus no coração. Abençoa, Senhor, o nosso país no momento difícil que enfrenta, de crise política, econômica, social, sanitária. Inspira os teus servos, aqueles atores políticos que são responsáveis pela condução do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, para aqueles que também supervisionam e fiscalizam tudo aquilo que está acontecendo, para que haja sabedoria, haja discernimento, para que nós possamos ter em mente o bem-estar do povo do nosso país, para que especialmente os mais vulneráveis não sejam abandonados, mas tenham comida, tenham roupa, tenham uma vida digna. E que também, Senhor, haja saúde para todos, haja vacina para todos, haja cura para todos diante da pandemia que nos assola. Tudo isso está nas Tuas mãos. Confiamos em Ti, entregamos a Ti para que Tu possas operar mudanças e milagres. Nós Te agradecemos, Senhor, por aqueles que completam mais um aniversário, o Flávio, que está hoje conosco aqui, o Pedro, a Aline, o João Guilherme. Muito obrigado pelas bênçãos que tens derramado na vida deles e que as Tuas misericórdias se renovem todos os dias. Nós pedimos consolo para aqueles que choram a perda de pessoas queridas, os familiares do pastor Eldo Bredo, os familiares da dona Jaciara, que Tu possas consolar a nossa irmã Yaraci, a sua filha Yarani e toda a família, quando nós não temos mais a companhia dessas pessoas queridas. Consola-os no Teu amor e na esperança da vida eterna. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, hospitalizados ou em tratamento médico em casa. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens cuidado de muitas pessoas. Obrigado pela proteção que Tu concedeste ao Luciano e sua família no acidente de trânsito,
para que também ele e todos possam se restabelecer de acordo com a tua bondade. E, Senhor, pedimos pela tua igreja. Obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre a nossa congregação e as nossas missões. Abençoa o jovem Isaac, que foi batizado no último domingo em São Gonçalo. Abençoa ricamente o trabalho que lá é realizado na liderança do Mateus Silke. Obrigado também pela oportunidade que tu nos dás de nós podermos ajudar pessoas necessitadas, como foi a ação social para moradores em situação de rua, e que também continuemos a ajudar a famílias carentes e, de maneira especial, famílias, irmãs, em nossas congregações do Distrito Rio de Janeiro. Move o nosso coração para que possamos estar ao lado daqueles que precisam de nós. Tudo isso, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Em conjunto nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, nós estamos então encerrando o nosso culto, sem antes não deixarmos de ter a música final. As crianças fiquem atentas, porque hoje há uma nova história a ser contada, a história da vida de Ruth, assim que terminar o nosso culto. Mas antes de tudo eu quero agradecer a vocês pela companhia e participação de vocês nesse culto, orando, cantando, solicitando orações. Que Deus os abençoe e guarde também nesse dia de descanso para a maioria, e todos tenham uma semana abençoada no lar, no trabalho, nos estudos, e o convite para que vocês estejam conosco aqui na próxima semana, 10 horas da manhã. O Guilherme vai colocar agora uma tela em que também vocês podem vislumbrar aí as atividades que têm sido oferecidas pela nossa congregação ao longo da semana e o nosso distrito. Na quarta-feira, começamos pela quarta-feira, 9 horas da manhã, o devocional na página do Distrito Rio de Janeiro. Essa semana esse devocional será dirigido pelo Mateus Silke. Na quarta noite, na página da Missão de São Gonçalo, às 19h30, o estudo bíblico da missão. Novamente, o Mateus que estará dirigindo esse estudo. Na quinta-feira, nós nos encontramos, como fazemos todas as quintas-feiras, às 19h30, o nosso devocional. Nós iniciamos na última quinta-feira uma série de estudos sobre oração. Quinta-feira passada, o tema foi quando Deus não responde às orações, e queremos continuar nessas reflexões também, pelo menos agora, nesta e na outra quinta-feira. E atenção, no final de semana, no domingo, nós teremos então aqui culto duplo. Teremos o culto online e teremos também o culto presencial. Então vamos também solicitar todos aqueles que desejam participar do culto presencial, que façam também a sua inscrição. Era isso, meus irmãos. Eu quero agradecer a presença também daqueles que estão conosco. Os nomes já foram citados. Eu vou agradecer muito ao Guilherme também por operar aqui na mesa de transmissão, com a ajuda da Bia, agradecer a participação do Mateus no culto, da Esther nas anotações, e o Mateus também que fez os slides para este culto. Sempre louvo a Deus também pela nossa equipe de colaboradores que tornam possível a realização dos nossos cultos online.
Deus abençoe a todos, um abençoado domingo. Nós terminamos o culto ouvindo o hino Pai, outra vez cantamos teu louvor, cantado pelo Rodrigo Bloch. Logo após o hino, as crianças com a escola dominical. Bom domingo a todos. Outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o tio Thomas. Estamos começando mais uma escolinha dominical. Estamos com saudade de todos. Mas estamos muito felizes que agora podemos ter novamente a escolinha na igreja aos domingos. E podemos encontrar novamente todos os amiguinhos e amiguinhas. Hoje teremos música, oração, versículo e uma atividade. A história de hoje é sobre Ruth. É sobre como Deus é bom para a gente. E também como Deus pode nos usar como ferramentas para ajudar outras pessoas que precisam de ajuda. Serve com alegria, sempre todo dia. Serve ao bondoso Salvador. Amar com alegria, sempre todo dia. Amar ao bondoso Salvador. Louvar com alegria, sempre todo dia. Louvar ao bondoso Salvador. Ao bondoso Salvador. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel, tenho 7 anos, estou na cidade de Niterói. E hoje vamos cantar uma música chamada, sabe qual? Se eu fecho o olho, o outro também. Vamos lá? Se eu fecho o olho e o outro também, eu posso ver tudo, fica tão escuro. Se eu abro os olhos, eu posso ver o céu azul, as águas do rio, a chuva que cai, a flor cheia de cor.
o passarinho, meu vizinho. Tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim. Tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim. Tchau, crianças. Um beijo. Agora vamos passar para a tia Roberta para fazer uma oração e o versículo. Oi, amiguinhas e amiguinhos, tudo bem com vocês? Que saudade, né? Eu sou a tia Roberta e essa aqui é minha filha... Emília, né? Minha filha Emília. Nós vamos agora falar com o nosso Deus em oração. Vamos juntar as nossas mãozinhas para orar? Vamos? Agora vou orar, pedir, agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por tuas bênçãos e por tua proteção, por perdoares os nossos pecados e nos ensinares a sermos pacientes e bondosos. Queremos te pedir que nos livres do coronavírus, que cuides de todos os que sofrem, que cures os que estão doentes, que socorras os necessitados, que consoles os corações dos que choram porque perderam alguém. Queremos também te agradecer, Senhor, por teu grande amor para conosco e pelos aniversariantes desta semana, o João Guilherme no dia 14 e no dia de hoje o Flávio, o papai da Estherzinha e o vovô Toinho, vovô da Emília. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos protegendo. Em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. O nosso versículo de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4a. E diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Vamos repetir, filha? Vamos. Quem ama é paciente e bondoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4a. Pessoal, agora nós vamos ouvir uma historinha bem legal com a tia Darciliana. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau, pessoal. Essa história é encontrada na Bíblia, no livro de Ruth. Houve um grande período de fome em Israel e a comida acabou. Elimeleque levou sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para morar na terra de Moabe, pois lá havia comida. Foi um dia triste para Noemi, quando seu marido morreu. Os 2 filhos cresceram e casaram-se com moabitas, mas eles 2 também morreram. Noemi amava as esposas de seus filhos, que se chamavam Orfá e Ruth. Ela disse para as suas noras: fiquem aqui com seu próprio povo e seus deuses. Vocês encontrarão novos maridos, mas eu devo voltar para o meu próprio país. Então Orfá ficou com seu próprio povo, mas Ruth não quis deixar Noemi. Eu vou aonde quer que você vá, disse ela. Vou adorar o seu Deus e ser parte da sua família. Ruth deixou seu próprio país e sua família, porque amava Noemi e amava a Deus. Era a época da colheita da cevada, quando Ruth e Noemi voltaram para Belém. Ruth começou a trabalhar nos campos, pertencentes a Boaz, tio de seu falecido marido. Boaz gostou de Ruth e a ajudou, dizendo a seus trabalhadores para deixar muitas espigas no chão para que Ruth pudesse pegar. Ruth voltou para casa e mostrou toda a cevada para Noemi. Deus cuidou de nós hoje, disse Noemi. Boaz tem sido muito gentil com você. Elas agradeceram a Deus por cuidar delas. Uma viúva podia se casar de novo, mas naquele tempo tinha que ser com algum parente próximo. Boaz era parente de Noemi. Havia ainda um outro homem que era um tio mais velho, mas ele não quis se casar com Ruth. Então Boaz pôde se casar com Ruth, e Noemi foi com eles. Logo depois,
Eles tiveram um filho, que se chamou Obed, e Noemi ganhou um netinho. E o Obed se tornou o pai do Jessé, que se tornou o pai do rei Davi. Vejam como Deus é bondoso e amoroso. Ruth conheceu a Deus através de Noemi. E o amor de Deus fez com que ela pudesse amar e cuidar de Noemi em sua velhice, com muito amor e paciência. Assim como diz o versículo de hoje: quem ama é paciente e bondoso. Deus também quer cuidar das pessoas por meio de nós. Nós podemos mostrar Deus para as pessoas por meio das nossas ações, e assim elas poderão aprender a conhecê-lo e amá-lo também. Oi, gente! Agora fiquem com uma música e após nós temos as atividades. Um beijo! Oi, pessoal! Eu sou a Dani e eu tenho 10 anos. Perante os homens sou tão grande, perante Deus sou tão pequeno. Às vezes eu sou tão travesso que me esqueço do amor que eu não mereço. Perante os homens sou tão grande, perante Deus sou tão pequeno. Às vezes eu sou tão travesso que me esqueço do amor que não mereço. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. Fala, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é o estagiário Matheus e eu vim trazer então a atividade de hoje a respeito da historinha que a gente acabou de ouvir, a historinha da Ruth. Ruth, ela teve uma vida com muitos desafios, como vocês viram. Muitas pessoas que ela amava partiram, mas Deus sempre esteve com ela, Deus sempre esteve com a nossa querida amiga Ruth. E hoje nós vamos então trazer atividade para vocês que vocês têm que completar as frases. Eu vou mostrar para vocês algumas frases aí na telinha, e só que essas frases elas vão estar sem a resposta, elas vão estar incompletas. Então vocês vão ter que completar essas frases. Por isso eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e então vocês responderem. E à medida que a gente for respondendo, a gente vai então sublinhando essas frases, beleza? Vamos lá? A nossa primeira frase é a seguinte: a família de Elimeleque morava na região da... Aonde que ele morava? Em qual região? Vou deixar um tempinho para vocês responder. Na região da Judéia. Isso aí. Quem respondeu Judéia, quem completou a frase com Judéia, acertou. Eles foram morar em... Porque em Belém não havia... Ou seja, eles foram morar em outro lugar. Em qual outra cidade eles foram morar? E por que eles foram morar lá? Vou deixar um tempinho agora para vocês responderem. Eles foram morar em Moabe, porque em Belém não havia comida. Como vocês viram na historinha, em Belém não estava tendo mais comida, estava passando por uma fome muito grande. Então eles foram morar lá na região de Moabe. Vamos para a próxima frase. Em Moabe, morreu seus 2 filhos, que eram... casaram com... e também com outra mulher chamada... Vamos lá, vou deixar agora vocês pensando um pouquinho, que essa aqui tem 4 palavras. Então vou deixar vocês pensando um pouquinho. Podem pedir a ajuda do papai e da mamãe, do vovô, da vovó que está aí do lado de vocês, para responder essa, beleza? Em Moabe, Elimeleque morreu. Seus filhos Malom e Quilom casaram então com a nossa querida Ruth e também com a Orfa. Isso mesmo. Parabéns para quem acertou essa, hein? Essa estava com bastante palavras.
Vamos para a próxima. Malom e Quilom também. O que aconteceu então com Malom e com Quilom? Vou deixar vocês pensando um pouquinho e podem olhar também nas palavras do lado que estão em branco. Vamos lá. Malom e Quilom também morreram. Vamos para a nossa próxima frase. Noemi, então, volta para a Judéia. E a nossa querida Ruth acompanha Noemi. Ruth foi trabalhar na plantação de... Que era uma plantação de... Nossa querida Ruth, ela foi trabalhar para um homem. Que homem era esse? E que tipo de plantação era a plantação desse homem? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Olhem ali para a direita, onde tem as nossas palavras em branco, e tentem completar a frase. Na plantação de trigo de Boaz. Então Noemi volta para a Judéia e a Ruth, nossa querida Ruth, acompanha ela. Então lá na região da Judéia, a Ruth ela foi trabalhar na plantação de trigo do querido senhor Boaz. Vamos para a próxima frase. Ruth se casou com Boaz e eles foram pais de... Que foi pai de... Que foi o pai do rei? Essa tá fácil. São as 3 últimas palavrinhas que nós temos para responder. E aqui então vocês podem analisar e tentar completar certinho, nome por nome. Vamos lá então? Um tempinho para vocês pensar. Isso, Ruth ela se casou com Boaz e eles foram pais de Obed, que foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Olha só, então a nossa querida Ruth, ela faz parte da descendência do nosso rei Davi. E a nossa querida amiga Ruth, ela nos mostra, através de sua história de vida, algo muito importante. E por mais que nas nossas vidas nós passamos por dificuldades, por mais que nas nossas vidas pessoas que nós gostamos e amamos às vezes partem, nós sempre temos um Deus que Ele está do nosso lado. E que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Porque o nosso querido papai que está lá no céu, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer sempre o melhor para nós que somos os seus filhinhos. Essa foi a atividade de hoje, crianças. Vocês podem voltar, podem fazer elas várias vezes, tá? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu, nosso querido Jesus. Um abração! Oi, crianças, tudo bem? Agora a gente vai fazer nossa atividade. Para isso a gente vai precisar de uma folha de papel, um lápis e canetinhas. Primeiro a gente vai pegar nossa folha e vai dobrar o meio. No caso, essa aqui já estava dobrada. E a gente vai desenhar um coração aqui. Agora que eu desenhei, a gente vai cortar aqui essa parte. Depois disso, nós vamos abrir e de cada lado nós vamos desenhar Ruth e Noemi. Agora que a gente desenhou a Ruth e a Noemi, a gente vai virar e aqui a gente vai escrever o nosso versículo. Escrevi aqui o nosso versículo e também aproveitei do outro lado também já colori. Então, crianças, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e façam aí na casa de vocês e fiquem com Deus. Agora a gente vai fazer nossa oração. Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor, que me ensina também a amar aos outros. Peço-te que nos ajude a demonstrar esse amor a todos. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima escolinha. Minha pequena